Olá, olá a todos da Escola Israel Leocádio. É com enorme prazer que eu venho aqui trazer mais um vídeo para vocês. O assunto aqui da vez é sobre urbanização mundial, certo? É um assunto importante, é um assunto complexo, né? E espero trazer para vocês um bom conteúdo e vamos nessa. Sobre a urbanização mundial, é importante primeiro conceituar o que é a cidade, né? Então, a cidade é essa forma de organização socioespacial criada pelo homem que é complexa, porque existe aí toda uma estrutura tecnológica, né? Toda uma estrutura da cultura, né? A forma de viver do homem que é diverso e também é uma área onde o homem administra, né? Então é uma área onde o homem ele é, pode colocar suas formas de viver, de trabalhar, de ser, de existir, né? Então é complexo por essas características, né? Por esses fatores. Então, os espaços urbanos ou rurais, né, acabam tendo um significado todo especial, certo? E que significado é esse? São espaços que vivenciamos. E por ser espaços que nós vivenciamos, são denominados de lugar, né? Então, o lugar é uma categoria geográfica que remete a uma área onde nós temos nós ressignificamos, nós damos um significado, nós atribuímos uma função, né? Então, o espaço urbano é repleto de lugares que têm significados, né? Que têm uma função na vida de uma pessoa. Outro termo importante a ser colocado é que a cidadania está totalmente atrelada, relacionada a como as pessoas convivem e interagem com a sua cidade, como as pessoas elas consideram e entendem ou se relacionam com a cidade. Então, a cidadania está relacionada ao uso dos espaços públicos e também está relacionada ao dever, né, de todos nós pela ampliação, pela luta na ampliação, na conservação e no uso democrático, que é o uso de todos, né, o uso livre e justo desses espaços, né? Então, a cidadania está relacionada a esse direito de todos viverem a cidade, de o direito de todos estarem utilizando as funções, os serviços da cidade e que esses serviços possam estar ao alcance de todos. E aqui também há um dever de proteger esse direito, de garantir que esse direito à cidade, ao serviço da cidade, possam estar ao alcance de todos. A cidade, ela traz muitos problemas e fazer com que esses serviços possam ser de qualidade e gratuito é um dos grandes desafios. Então a cidade ela está relacionado principalmente à revolução industrial, porque o desenvolvimento das cidades, o maior desenvolvimento urbano, ocorreu na revolução industrial do século XIX. Então foi nesse período onde as cidades tiveram um papel no comando da economia e também no desenvolvimento do sistema capitalista. Então foi nesse momento
onde houve um desenvolvimento econômico, né, das cidades, um boom do crescimento econômico das cidades, no instante onde as indústrias se intensificaram. Então, vai se entender que industrialização e urbanização serão processos que vão estar próximos, serão processos intimamente estreitos, que caminham paralelamente, né? A cidade, ela também teve essa função de centralizar e comercializar toda a produção do campo. Então, toda a produção proveniente do campo foi centralizada nas cidades, né? Oportunidade de trabalho na zona urbana foi um dos fatores também que atraíram pessoas provenientes da zona rural, que perderam terras, né? Perderam empregos, né? Essas pessoas perderam empregos justamente por conta da presença, né, da maquinização do campo, de um processo de maquinização do campo, num processo de introdução de novas tecnologias na produção agrícola, né? Então a cidade vai ser uma área onde teremos grandes aglomerações, né, populacionais, demográficas, e com isso fará com que surjam diversos tipos de problemas relacionados à falta dos serviços, escassez dos serviços que as cidades podem oferecer. E nesse contexto, a população urbana ela superou a população rural, principalmente na década de 60, né? Formando aí aglomerações urbanas e também novas formas de... Sobre o urbanismo, né, e o planejamento urbano, é importante se considerar que a urbanização e a industrialização se tornaram fenômenos, né, mundiais na segunda metade do século XIX. Certo? Então, por exemplo, se constatou que o crescimento urbano, certo, conquistado com a industrialização, não havia melhorar a qualidade de vida das pessoas. Ok? E isso é importante ser considerado porque, como eu falei no slide anterior, a urbanização ela não quer dizer que aconteça, né, que haja uma qualidade de vida. E aí, diante disso, o Estado começou a adotar um planejamento urbano, né, com o intuito de solucionar problemas que estavam se concentrando nas zonas urbanas, né, nas cidades. Então começou a se procurar aí, soluções para as cidades, a fim de buscar uma relação equilibrada entre o espaço urbano e a sociedade. As intervenções urbanas do século XIX, né, que vai marcar a origem do urbanismo, eles não vão ter objetivos e concepções idênticas. Algumas não partiram de uma concepção progressista, né, e reformista, e não tinham objetivos de resolver problemas sociais das cidades, né? Era muito mais uma questão estética, certo? Essa questão do urbanismo. Como, por exemplo, aqui na formação dessas grandes avenidas, né, chamadas de boulevards, em Paris, na França, né, onde tinha muito mais uma importância de apresentar avenidas largas, onde a cavalaria, né, onde os exércitos teriam muito mais espaço para se deslocarem, e também teriam uma função, uma importância de impedir com que houvesse um bloqueio, né, feito pelos trabalhadores, bloqueio feito por grevistas, por
pessoas, por protestantes, né? Então, esses bulevares tinham uma importância muito mais estratégica para o Estado na questão militar e na questão de evitar uma ascensão, né? Um crescimento de protestos, né? Evitar o favorecimento no momento dos protestos. Então, no século XX, o urbanismo avançou, né? E utilizou os avanços tecnológicos da Segunda Guerra Mundial, aliás, da Segunda Revolução Industrial, né? Como, por exemplo, o concreto armado, o ferro, o aço, alumínio. Houve também um processo de verticalização das cidades, né? A construção de arranha-céus. E a ampliação também do adensamento populacional, porque no momento em que você aumenta, né, a construção de prédios de 30, 40 andares, você evita a horizontalização das cidades. Então você consegue aí concentrar o maior número de pessoas em um único espaço, porque você vai empilhar as casas. Você tem a ideia de empilhar casas e não mais espalhar as casas na superfície, né? Isso vai marcar a fase do funcionalismo do urbanismo, né? Então, o processo de urbanismo vai ter uma finalidade funcional, certo? Vai ter uma utilidade utilitária. E também do racionalismo, né? Um urbanismo que tenha uma prática, que resolva, né, os diversos problemas que a cidade possa ter, que um deles é a horizontalização, né? E são identificados aí esse urbanismo do século XX numa estética moderna, né? Modernista e menos classicista, né? Então, para um grande urbanista chamado Le Corbusier, ele vai falar que o urbanismo tem que satisfazer as 4 necessidades da cidade, que é habitar, trabalhar, recrear o corpo e o espírito e circular. Então, a cidade de Brasília é um grande exemplo do urbanismo racionalista no Brasil. Então, observamos que existe na cidade de Brasília grandes avenidas, né? Muitas vias de circulação, muitas áreas verdes, um processo de verticalização da cidade, né? E é uma cidade que foi projetada pelo urbanista Lúcio Costa e pelo arquiteto Oscar Niemeyer em 1950. Hoje, a urbanização ela atinge um crescimento espetacular, né? Então, em 75 a urbanização mundial era de 37%. Em 2001 nós já tínhamos metade da população urbana, né? Aliás, a população mundial vivendo nas cidades. E calcula-se que atingirá essa proporção em 60% em 2025, certo? Então, o conceito de cidade ela pode mudar de país para país. Tem países que consideram que cidade é um aglomerado populacional, certo? De 20 mil habitantes, né? E outros países já consideram a infraestrutura e o desempenho das cidades secundárias, né? Por exemplo, as indústrias e os serviços, certo? Para o IBGE, cidade está relacionada à população urbana, né? Uma população urbana atrelada a uma cidade, a uma vila, a um núcleo urbano, né? Que é independente do número de habitantes, da infraestrutura, né? Mas que mantém aí uma presença de redes de comunicação, né? Já nos países desenvolvidos, a população urbana ela tem em média 75%
e pode ocorrer uma estabilidade dessa porcentagem, né? Já no século XIX, os países desenvolvidos, eles passaram por um processo chamado de suburbanização. Que é isso? É um momento em que a população mais rica, né, de maior poder aquisitivo, começaram a se distanciar dos grandes centros urbanos, né? Só que em alguns países, principalmente nos Estados Unidos, a suburbanização motivou aí o crescimento das cidades, né? Inchou as cidades, então ampliou uma mancha urbana que também é denominada de perímetro urbano. E isso vai fazer com que ocorra a presença aí de metrópoles e diversas cidades. Forma-se então as grandes megalópolis. As megalópolis é classificado como intenso e contínuo aglomerado urbano, com poucas áreas rurais. Então, um grande exemplo de megalópole é Bowash, nos Estados Unidos, né? Na parte leste dos Estados Unidos, que vai lá de Boston, né? E vai até Washington, né? Então, por isso que é Bowash, né? Então, aqui na figura à direita, nós podemos observar as áreas mais claras, que são as áreas mais urbanizadas dos Estados Unidos. É uma grande megalópole porque você junta, né, vários adensamentos populacionais, várias cidades, formando aí uma grande rede de comunicação de cidades. Aqui nós temos a megalópole japonesa, né? Certo? Onde temos um processo de junção de cidades, né? Então as cidades começam a se unir. Esse processo de união de cidades nós vamos chamar de conurbação, né? Então vai ocorrer uma união, um processo de união. Nós temos aqui no Ceará um exemplo característico, né? Bastante pontual, que é a região do Crajubá, né? Um processo de conurbação, união de 3 cidades, que é o Crato, Juazeiro e Barbalha. Então, nos países mais pobres, subdesenvolvidos, a população urbana ela chega de 65% a 70% na América Latina. Já na África e na Ásia, a porcentagem ela cai de 35% a 40%. Então, em virtude dessa urbanização nos países subdesenvolvidos, é possível que esses índices vão aumentar muito rápido, né? Daqui a uns anos. Então, em 2015, possivelmente, né, 80% da população mundial vai estar concentrada na América Latina, na Ásia e na África. E isso está relacionado à dependência do trabalhador, né, do habitante, da população, para os serviços que estão nas cidades. Então, volto a dizer, as cidades não podem ser consideradas unicamente como regiões de desenvolvimento e de qualidade, certo? E isso mostra que a dependência aos serviços da cidade faz com que se acentue os problemas dessa cidade por conta das grandes aglomerações. Então, a expansão das cidades, né, nos países mais pobres, certo? Se deu sem orientação, né, sem planejamento, e que vai sim agravar o quadro de exclusão social. Então, apesar desse crescimento populacional das grandes cidades dos países subdesenvolvidos, não houve o aumento da densidade demográfica, porque as cidades dos países subdesenvolvidos vão crescer de forma desordenada, né? E de uma forma horizontalizada, quer dizer, vai crescer de uma maneira superficial e não verticalizada. Então, as maiores cidades populosas do mundo, nós temos aqui o ranking, né? Tóquio, com mais de 37 milhões,
Em segundo, Nova Delhi, na Índia, com 29 milhões. Xangai, na China, com 26. Em quarto, São Paulo, né, com 21 milhões. Essa imagem atrás é de São Paulo. E daí vai, tá bom? Sob a rede hierárquica das cidades, as cidades elas estão ligadas por uma estrutura de transporte e meio de comunicação, né? E isso vai formar uma grande rede, né? Uma grande rede urbana, onde ocorrem fluxos de mercadoria, de pessoas, informações, né? São zonas de contatos, onde vai acontecer uma relação de rede, né? De interações, né? Onde algumas cidades vão ser mais importantes, vão ter cidades com papel de comando, né, que vão estar aí no topo da hierarquia. São cidades consideradas globais e também as metrópoles. Qual é a diferença, né? As cidades globais, elas têm uma grande movimentação financeira, vão abrigar as maiores sedes das empresas, quer dizer, as cidades globais geralmente estão nos países mais ricos. São também centros de pesquisas, né, das principais universidades. Tem também uma grande infraestrutura, né, realiza grandes negócios a nível nacional e internacional. Vão ter aí presença de aeroportos, portos, bolsas de valores e muitos serviços, né, jornais, TVs, teatros. Já as metrópoles são cidades populosas, onde vai se preservar muitas tradições, arquiteturas, patrimônio histórico, certo? Então vão ser cidades com um grau de importância muito mais nacional. E são polos de atração de investimentos, certo? E estão totalmente articuladas com as cidades globais e por vezes elas são confundidas com cidades globais. E como falei, seus comandos estão restritos ao território nacional. Então a hierarquia urbana ela pode dividir, segundo o IBGE, né, em cidades em metrópoles nacionais, certo? Como Rio de Janeiro e São Paulo, onde vai ter uma influência em todo o país. As metrópoles regionais, com um grau de influência nas suas regiões, respectivamente, né? Como Belém, Belo Horizonte, Curitiba, Fortaleza, Goiânia, Manaus, Porto Alegre, Recife, Salvador. E as capitais regionais que vão ter um grau de influência e importância nos seus estados, né? E aqui eu coloco como exemplo Sobral. Bem, sobre a rede urbana, é importante a gente observar que existe uma diferença do esquema clássico para o esquema atual, certo? Primeiro que o esquema clássico, certo? Esse esquema se considera que a rede ela é unidirecional, quer dizer, a metrópole nacional, a metrópole regional, o centro regional, a cidade, a vila, ela se relaciona de uma forma direcional, né, com uma única direção. Não existe uma dinâmica, né, maior, não existe uma interação entre os lugares. Então, esse esquema clássico vai considerar a ideia de uma rede unidirecional, certo? Onde a dinâmica ela é muito restrita, né? Quer dizer, ela só tem um grau de proximidade, de interação de uma única via, tá bom? Então, o esquema atual considera que as redes elas mantêm uma interação múltipla, né? Então a metrópole nacional está em constante interação com a metrópole, o centro regional, a cidade e as vilas, né? Então é uma interação de duas vias, uma interação bidirecional, de múltiplas interações, de dinâmicas ricas, dinâmicas heterogêneas, né? Dinâmicas complexas, certo? Onde vai se considerar realmente
que existe um ir e vir, né? E não uma dinâmica unidirecional. Aqui é o mapa do Brasil das redes urbanas, tá certo? Então, cada linha, né, com a sua cor, representa uma rede, né, de interações e dependências, né, onde nós temos as metrópoles, que vão ter relações de comando com as cidades regionais, tá certo? E o fluxo de mercadorias e serviços, né, de pessoas é constante, tá bom? Vou ficando por aqui, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Realmente o vídeo ficou um pouquinho extenso. Espero ter tirado as dúvidas. Qualquer dúvida, qualquer inquietação, vai lá nos comentários. Estou à disposição, ok? Tchau, tchau. Até a próxima vez. Fui.